Para começar a entender onde está a genialidade da coisa, a gente precisa fazer uma pergunta fundamental. O que faz a frase "o pão nosso de cada dia nos dai hoje" ser tão absurdamente diferente do resto da oração? Pensa bem, é uma das frases mais famosas da história humana, repetida milhões de vezes por dia. E mesmo assim, essa mudança dramática de direção em relação aos pedidos anteriores passa batido por quase todo mundo que fala isso. Certo? Vamos dar uma olhada nisso de perto. Tem um contraste muito nítido aqui. Nos 3 primeiros pedidos, a gente está pedindo algo que já pertence a Deus. O seu nome, o seu reino e a sua vontade. É uma postura quase passiva de quem só está ali para receber o infinito. Mas aí, de repente, a chave vira bruscamente no 4º pedido. Pela primeira vez, a gente está pedindo algo que é estritamente nosso, o pão nosso. Ou seja, surge do nada uma necessidade enorme da gente deixar de ser só um receptor passivo e passar a oferecer ativamente algo finito em troca. Algo que seja digno daquela recompensa celestial. E, nossa, é aí que a gente esbarra num paradoxo bem assustador. É agora que o autor solta um dos conceitos mais chocantes dessa análise. É daquelas ideias que, sabe, despedaçam completamente o que a gente acha que entende sobre vida após a morte e sobre a nossa compatibilidade real com o divino. O paraíso pode ser uma tortura? A nossa primeira reação, claro, é dizer óbvio que não, que loucura. Mas a mecânica espiritual por trás dessa pergunta mostra uma realidade bem dura sobre quem a gente realmente é. Primeira parte, por que o céu tortura? Vamos avançar um pouquinho e entender como isso funciona, explorando as engrenagens dessa incompatibilidade existencial que é, no mínimo, aterrorizante. Pensa aqui comigo na nossa convivência humana do dia a dia. Se a gente for colocado num grupo de pessoas com as quais não temos absolutamente nada em comum, rapidinho a gente prefere ficar sozinho, certo? Agora, eleva isso para o nível divino. Se nós fôssemos jogados direto na presença dos santos, exatamente do jeito que a gente é hoje, cheio de manias, falhas e inclinações erradas, a gente ia simplesmente odiar estar lá. A gente não conseguiria enxergar nenhuma santidade em nós mesmos quando olhasse para eles. Aquela luz toda ia expor as nossas piores trevas. É exatamente por isso que, para uma pessoa não santificada, o céu causaria um desconforto existencial tão gigantesco que o inferno pareceria um lugar de descanso. Pesado, né? Essa é a tal da grande incompatibilidade. Nada que é só finito pode bater de frente com o infinito e dar certo. Com as nossas próprias forças, a gente não dá conta de produzir um bem que seja minimamente parecido com o céu. Então, para o paraíso não virar um local de tortura insuportável para a gente, nós precisamos desesperadamente que algo de natureza celestial seja plantado dentro da nossa alma, aqui e agora, neste mundo. A gente precisa de uma semente que nos dê um terreno em comum com Deus e com os santos. Segunda parte, o pão e a vontade. É aqui que cai a ficha sobre o que realmente significa esse pão. E olha, já vou avisando, esquece a ideia de nutrição física. O significado teológico aqui vai a anos-luz de distância do almoço de domingo. O pão que a gente implora nessa oração é, na verdade, uma força sobrenatural. É um vigor que vem do alto injetado direto naquilo que a gente tem de mais íntimo, a nossa liberdade, a nossa vontade livre. Pedir o pão de cada dia é pedir uma força de vontade absolutamente excepcional. Para quê? Para conseguir sustentar, no meio de todo o caos e correria da vida, uma única, mas muito regular e constante, obra santa. É essa ação inquebrável, essa repetição firme, que constrói a nossa ponte para o divino. Isso ilustra de um jeito muito brilhante como a dinâmica funciona. Imagina 2 pessoas jogando xadrez que não se suportam na vida real. Eles discordam em política, em futebol, em tudo. Mas enquanto eles estão ali olhando para o tabuleiro, eles falam a mesmíssima língua. Eles convivem em perfeita harmonia através daquela obra em comum. Com Deus é parecido. A gente pode ser cheio de defeito e de pecado, mas se a gente conseguir manter uma única obra regular e santa, sei lá, nunca negar uma esmola ou ser sempre aquele que traz paz para uma briga, a gente estabelece uma amizade, uma conversa real com Deus. Naquele ponto ali, a gente está no mesmo nível. Terceira parte, fome e sede de justiça. Só que tem um porém. Deus não sai distribuindo essa força excepcional por aí de qualquer jeito. Tem uma condição absurdamente rígida para a gente receber esse pão. A gente precisa querer a justiça, mas querer de verdade. Para entender o quanto isso é difícil, olha só essa batalha interna do Santo Agostinho lá nas Confissões. Ele assumiu que pedia ajuda a Deus para largar os vícios, mas a cabeça dele pedia uma coisa, enquanto o coração estava lá, abraçado com erro.
Isso bota o dedo numa ferida enorme da nossa natureza humana. Muitas vezes a gente é totalmente indiferente aos nossos próprios defeitos, mesmo na hora em que a gente está com as mãos juntas pedindo socorro espiritual. É que tem uma partezinha muito escondida na nossa alma que simplesmente ama ser exatamente do jeito que é. Não importa o quão errado esteja. E enquanto essa raiz de indiferença estiver no comando, esquece. Não existe fome e sede de justiça reais. A gente tem que olhar para a própria maldade com uma sinceridade brutal e admitir que não combina com Deus. É só quando o choque de realidade fere essa indiferença de verdade que a gente consegue pedir a ajuda do fundo do coração, entendendo que não dá para se salvar sozinho. Quarta parte. O dom da fortaleza. Beleza? Então, quando a gente finalmente cai na real e faz um pedido 100% sincero para mudar, o autor explica como é que vem a resposta divina. Lá na Carta aos Gálatas, São Paulo faz essa lista dos 12 frutos do Espírito Santo. O texto mostra que a tal da obra santa que a gente vai escolher fazer não é tirada da cartola. Na verdade, cada um de nós descobre a sua própria personalidade espiritual em apenas um desses frutos aí. Pode ser na paciência inabalável de cuidar de alguém doente, ou na mansidão constante perante as ofensas. O motorzinho, a motivação para cumprir o nosso pacto com Deus, vai nascer de um ponto super específico dessa lista. E olha, o que é mais fascinante sobre o dom da fortaleza é que quando a pessoa abraça sua vocação em um desses frutos, ela não ganha só uma empolgação extra ou toma um café reforçado, sabe? Ela recebe uma força monumental que vem de dentro para fora. É algo que está anos-luz além da capacidade humana. É literalmente a primeira presença claríssima de Deus, operando não como uma ideia na cabeça, mas como um motor impossível de parar agindo no fundo da alma, garantindo que aquela obra nunca pare de ser feita. Então, só para amarrar as pontas, a genialidade da arquitetura desse quarto pedido acontece nessa ordem perfeita. Primeiro, a gente implora o pão, que é a ferramenta para construir a obra. Segundo, desperta a fome, porque percebe que o coração está de pedra. Terceiro, recebe a fortaleza, que blinda todo o processo. E por último, a saciedade, que é o momento onde a gente finalmente consegue sentir o gostinho da dignidade espiritual. É como ter o direito de sentar na mesma mesa dos santos, mesmo que seja lá no banquinho da ponta. Quinta e última parte, o Natal na alma. Para fechar tudo com chave de ouro, o autor usa uma metáfora visual espetacular para explicar como essa obra que a gente construiu sobrevive no meio da bagunça que é a vida real. Sabe o presépio de Natal? Os elementos dele traduzem a nossa alma de um jeito impressionante. Pensa assim, do lado direito tem o boi, que simboliza as nossas potências e tendências naturais boas. Do lado esquerdo tem o burro, que representa as nossas tendências mais sombrias, os nossos defeitos. E bem ali, milimetricamente no meio desses dois polos que vivem em conflito, reinando absoluto sobre os dois, está o menino Jesus. E o menino Jesus ali é a nossa obra santa. A grande sacada de tudo isso é a seguinte: a vida é longa. A gente vai fazer muita coisa boa por instinto, mas também vai meter os pés pelas mãos várias vezes por causa da tempestade de emoções do dia a dia. A gente é falho. Mas, contando que aquela única obra santa, protegida pela fortaleza divina que a gente implorou lá atrás, continue de pé e inabalável no centro da nossa alma, ela vai ser exatamente como o menino Jesus no presépio. Ela vira uma âncora que não se move, que segura o barco e garante, no fim das contas, a nossa ligação irrevogável com o céu. E a gente encerra a análise de hoje com uma provocação daquelas para levar travesseiro. Se a gente entende que é impossível virar um santo imaculado da noite para o dia, mas que a gente depende 100% de manter uma única e poderosa ligação com o divino para aguentar a eternidade sem que o céu vire uma tortura, qual obra inabalável nós vamos escolher proteger no meio da tempestade? Fica aí essa baita reflexão. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação até o final e a gente se encontra na próxima.